Então, queridos, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler versos 15 a 17. Gálatas, capítulo de número 1, versos 15 a 17. Abra aí a Bíblia, acompanhe, memorize, né? E eu vou ler. Verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, isso aqui nós pregamos a semana passada, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, e nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Até aí. Então vamos àquela pergunta. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Sempre quando Paulo escrevia uma carta para a igreja, ele escrevia para exortar a igreja, mostrar algum caminho errado que a igreja tinha tomado, dar orientações, né? Falar contra os falsos pregadores, os falsos ensinos. Então, sempre quando eu vou ler uma carta de Paulo, eu preciso saber o que estava acontecendo com essa igreja que Paulo escreveu sobre esse assunto. Então, o que estava acontecendo com os Gálatas? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus, foi para a região da Galácia, fundou igrejas, pregou o evangelho da graça de Deus, ensinou Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora Paulo fala uma bomba. Essa fé, isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então vamos recapitular o que é ser uma pessoa salva. Você tem que saber isso. Uma pessoa salva é aquela pessoa que creu em Cristo, foi salva, liberta do império das trevas, arrancada da escravidão, liberta das cadeias, liberto de tudo. O nosso Salvador é poderoso. Cristo não nos salvou e nos largou e falou assim, ó, se vira, luta muito, porque se você der uma mancada, você vai perder a salvação. Não, Cristo é poderoso, eu criei nele, olha, eu não entendia nada disso, eu criei em Cristo, eu descobri ele é real. Fui salvo, mas não tenho entendimento de nada, eu não conheço a Bíblia, não conheço o Evangelho. Mas quando eu criei de verdade, eu me tornei uma pessoa salva, ele me libertou do império das trevas, me transportou e me pôs no reino do Filho do amor dele. E se eu tivesse um monte de cadeias, prisões, fosse macumbeiro, seja lá o que for, eu fui liberto de tudo isso, só que eu não sei. Eu entrei numa igreja, criei em Cristo, eu não sei nada dessas coisas. Eu não sei o que é ser salvo. E tudo isso ele fez por mim pela graça dele, não foi porque eu me esforcei, eu paguei um preço, não foi porque eu comprei em Deus com um envelope cheio de dinheiro de oferta, não foi porque eu fui bonzinho demais, ou Deus olhou para mim assim, falou, nossa, você fez essa coisa boa, então vou te salvar porque você fez essa coisa boa, e me salvou. Não, é a graça de Deus que se torna salvadora. Até a fé que você teve um dia em Jesus Cristo, você pensa que foi você que creu, mas não foi, ele injetou isso em você, é o dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E aquilo que ele injetou em você brotou e você passou a crer em Jesus Cristo, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, então entenda. É impossível para o homem produzir uma obra, fazer alguma coisa que lhe dê condições de ser salvo. O homem não é salvo por esforço, por obras, por bom comportamento, não é salvo porque ele ajudou alguém, tudo isso são coisas boas. Mas nenhuma obra tem poder de libertar e salvar o homem, é só a graça de Deus. Está definido?
E juntamente com essa salvação, agora o nosso relacionamento com Deus se torna uma coisa gratuita. Deus não está me cobrando coisas, né? Você lê lá Romanos 8,31. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, vírgula, como não nos dará gratuitamente junto com o filho? Então olha lá, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente junto com o filho todas as coisas? Então meu relacionamento com Deus é baseado na graça de Deus. Tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Deus não está cobrando nada. Presta atenção, meus irmãos. Como é difícil fazer as pessoas entenderem esse arroz com feijão, esse leitinho. O falso evangelho sempre te cobra coisas. Você está sempre devendo para Deus. Você sempre tem que fazer um sacrifício. Tem custo. Deus é o Deus da barganha, como eu já disse, e Ele quer coisas de você, Ele quer que você faça coisas por Ele, que você dê o seu melhor, que você dê isso, que você dê aquilo, que você faça, que você, e se você der mancada nessas coisas, Ele não vai gostar muito de você, Ele vai te desprezar, Ele vai te castigar, vai pesar a mão, vai descer o reio, vai vir maldição da lei para a sua vida. E isso cria uma mentalidade de um Deus de barganha que me cobra o tempo todo. Eu tenho que viver correndo. A vida de fé é uma corrida de obstáculos. Eu tenho que correr e pular. E cada vez os obstáculos são maiores. Eu não aguento, não tenho mais fôlego, mas vem um jejum, vem uma cobrança, vem uma campanha. Eu não paro mais. E quando eu faço tudo isso, ainda tenho uma longa jornada de obstáculos. Porque se eu der mancada, então Deus não vai gostar de mim, aí Deus vai ficar sério, vai me apontar dedo. Não, isso é o falso evangelho. Na graça de Deus, o relacionamento com Deus é baseado na gratuidade. Deus nos deu com Cristo todas as coisas, gratuitamente. Deus não está te cobrando. Como é difícil tirar isso da mente das pessoas. Deus não está te apertando, te cobrando, te cercando, pesando a mão, né? Se eu tiver uma mentalidade do Velho Testamento baseado na lei, como Deus agia no Velho Testamento? Na base da cobrança. Na lei, tudo era por obedecer à lei. Então Deus cobrava. Se hoje você ouvir minha voz, se você fizer, então eu vou fazer. Mas se você não fizer, as pragas vão te alcançar, você vai ficar doente, seus filhos vão ser levados presos. Se você guardar a lei e obedecerem todos os meus mandamentos, então bendito serei na terra. Mas se falhou, está debaixo de maldição. Assim era a mentalidade dos judeus da velha aliança. Na graça de Deus, no Novo Testamento, nosso relacionamento com Deus é baseado tudo na gratuidade de Deus. Estamos debaixo da graça de Deus. Paulo ensinou isso para os Gálatas. O que eles fizeram? Paulo se ausentou e se introduziu na igreja dos Gálatas os pregadores da velha aliança. Então, uma coisa que você tem que entender, você está cansado de me ouvir falar isso? Mas o pessoal da internet a cada dia está descobrindo isso. Você tem que entender uma coisa, nós vivemos na nova aliança. A nova aliança começa da cruz para frente, até a cruz é lei, é Moisés, é judaísmo. São duas leis, duas alianças totalmente distintas. Uma é velha, acabou na cruz, e começa a nova aliança que começa depois da cruz, baseado no sangue de Jesus. Jesus lá na ceia, ou última Páscoa, ele falou que este pão é meu corpo que é partido por vós, e este cálice é o novo cálice do Novo Testamento. Vai começar um Novo Testamento. Não havia começado ainda, porque ele não havia morrido na cruz. Vai começar a nova aliança no meu sangue. Atenção. Então, começou a nova aliança. Para se começar a nova aliança, a velha teve que acabar na cruz. Está bem claro isso? Então, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo ensinou sobre a graça de Deus e entrou o pessoal da velha aliança, aqueles que querem aprisionar, o pessoal do muito jejum, do pagar preço, do guardar a lei, das batalhas, dos montes,
Deus para eles é fogo que desce, fogo que sobe, das vigílias, do jejum, daquela coisa toda. Ó, e disseram para os Gálatas, não, só isso que Paulo ensina aí, que tudo é pela graça, não é bem assim, você tem que se voltar para a lei, praticar tudo isso, cair debaixo desse jugo, aí você vai somar com o que Cristo fez na cruz, e a soma dos dois vai resultar em quê? Em salvação. Então, se você quiser ser um crente verdadeiro, ter clareza, viver em liberdade do Evangelho da graça de Deus, se libertar do falso evangelho, você tem que entender Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para quem? Aí ele responde, para a justiça. É para a justiça de todo aquele que acredita. Então, olha, isso aqui é um versículo bomba, é uma dinamite. O que Paulo está dizendo? Que todo aquele sistema judaico, porque o Velho Testamento é a história do povo judeu, é judaísmo, é lei de Moisés, é o pacto de Deus com o judeu, não com os gentios. Então eu tenho que entender isso, eu não posso parar de falar essas coisas, porque isso é tão pouco divulgado e falado. Então, velha aliança é judaísmo, tudo vivia em torno do povo judeu, da história do povo judeu, judaísmo, lei, aquelas coisas todas. Quando Cristo vem, ele cumpre aquele sistema, ele põe um fim na velha aliança. Estabelece o Novo Testamento e surge a igreja. Se você for lá no Velho Testamento e procurar a palavra igreja, não existia. É tudo o povo judeu. Quando Cristo vem, da cruz para frente surge a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, é revelado o casamento da noiva com o noivo, entende? É revelado um montão de coisa que estava oculto daquelas pessoas da velha aliança. Estão entendendo isso? Se você chegasse para Josué e encontrasse Josué hoje, vai só para... Josué, me fala um pouquinho do Evangelho da graça de Deus. Ele ia olhar para você e falar assim, olha, a única coisa que eu posso te falar é o seguinte, quando Moisés morreu, assumiu o lugar dele, Deus falou assim para mim, ó, medita na lei dia e noite, procura fazer tudo quanto nela está escrito, dia e noite, obedeça a lei, então você vai prosperar os teus caminhos. Eu só sei te dizer isso, eu tinha que guardar a lei, meditar na lei dia e noite, fazer tudo quanto nela estava escrito. Então eu iria prosperar os meus caminhos, mas esse negócio do Evangelho da Graça, eu não entendo nada. Por quê? Porque o Evangelho da Graça era uma coisa que estava oculta da mentalidade judaica. Ser salvo pela graça, era uma coisa oculta da mentalidade do povo judeu. Ele vem ser revelado através das cartas de Paulo, daquilo que Deus revelou a Paulo, e abre-se um leque. Eles não entendiam nada dos lugares celestiais, da justificação, da redenção, da filiação, ser comprados pelo sangue da cruz, ser reconciliado com Cristo. Eles não entendiam nada, essas coisas estavam ocultas, mas depois da cruz, Deus abre o entendimento do apóstolo Paulo e é revelado esse mistério, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Eles não entenderam nada, agora se revelou aos seus santos. Então tem que ter essa divisão dentro de mim. A velha aliança, Romanos 10:4, acabou na cruz, todo aquele sistema religioso, presta atenção. Todo aquele sistema religioso judaico acabou na cruz. Dali para frente, Cristo estabelece uma nova aliança. Agora os gentios estão incluídos na nova aliança. O apóstolo Paulo é um apóstolo levantado por isso para pregar para os demais povos. Na mentalidade do judeu, eles não podiam nem entrar na casa dos demais povos dos gentios. Era só para eles. Deus era só deles. Eles eram um povo exclusivo. Mas na nova aliança tudo mudou. Então essa gente entrou com essa mentalidade nos Gálatas e perverteram a fé deles, contaminaram, puseram o jugo na cabeça deles. Entende? De onde vêm as falsas doutrinas? Tudo do Velho Testamento. De onde vem? Eu não vou falar as mesmas coisas, estou até cansado. As falsas doutrinas que escravizam o povo na igreja de hoje vêm da Velha Aliança. Os símbolos judaicos trouxeram tudo para dentro da igreja. O shofar, tocar aquilo vem da Velha Aliança. Né? As festas da primícia, você já fez culto das primícias, dar o seu primeiro fruto? É tudo coisa do Velho Testamento, as festas judaicas, tudo isso não tem nada a ver com o Evangelho, tudo isso acabou na cruz. Então essa gente se introduziu na igreja,
perverteram a fé dos Gálatas. Os Gálatas deixaram-se introduzir essas falsas doutrinas e se desviaram do evangelho da graça de Deus. Aí Paulo diz, verso 6 do capítulo 1. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nós temos umas 5 pregações do verso 6 até o verso 9. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, esses que vêm pregar judaísmo, pregar esse falso evangelho, são perturbadores. São as igrejas que estão mais debaixo da lei de Moisés, do judaísmo, do que do evangelho da graça de Deus. Você pode ver que quem frequenta esses lugares, eles vivem ameaçados pelo diabo, ameaçados pela condenação, sempre eles estão presos por alguma coisa, sempre estão devendo. É lá que eles fazem os sacrifícios em dinheiro, é lá que eles pedem a maior oferta, tudo que a pessoa tem, o dízimo, o trízimo, é nessa mentalidade. E quem vive num lugar assim, ele vive atormentado, ele está perturbado. Quer encontrar um crente perturbado? Entra numa igreja assim, o cara vive, estou em guerra, é um demônio. A cabeça dele é uma paranoia, não tem paz, gente. Tudo é conflito, tudo é problema, tudo é o diabo está ao redor, é uma retaliação, fizeram uma macumba, o olho gordo, é uma superstição. A pessoa vive assim, doida. Não leve a mal que eu vou dizer. Você já encontrou aquelas irmãzinhas do reteté que só vive em igreja assim? Tem horas que elas não falam coisa com coisa. Porque Deus me revelou, porque eu vi, porque o demônio subiu, porque o demônio desceu, porque eu estou em guerra, eu estou assim. É uma loucura, gente. É uma loucura. Não é? Quem vive em um lugar assim, eles estão perturbados. Por quê? Paulo disse assim, alguns vos perturbam, vieram trazer doutrina de perturbação e querem fazer o quê? Querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebesse, seja o quê? Anátema. Paulo disse, ainda que venha um anjo do céu. Vamos supor que uma pessoa está orando e vem um ser brilhante lá, todo branco, resplandecente. Quando ele abre a boca, ele fala coisas que é contra o evangelho ou perverte o evangelho. O que eu tenho que fazer? Oh meu Deus, que revelação! Opa, está amaldiçoado. Mas é um anjo do céu, mas se não tiver a linguagem do evangelho... Não, mas ele o suor do apóstolo faz milagre. Tem a linguagem do evangelho? Para mim não serve. Não, mas olha o tamanho do templo. Olha, fala a linguagem do evangelho? Para mim não serve. Vocês estão entendendo? Seja lá quem for. Pode ter um canal de televisão, pode ter uma igreja de 300 mil pessoas. Se não tiver a linguagem do evangelho da graça de Deus, para mim não interessa. Por isso que eu preciso conhecer o evangelho. O evangelho filtra tudo que é mentiroso, tudo que é falso da minha vida. Estamos indo? O que eu tenho que fazer? Seja anátema. E Paulo vai discorrendo toda a carta dele, trabalhando nesse assunto, conforme nós, desde o começo do ano, aliás, desde novembro, estamos falando sobre esses primeiros versos de Gálatas. E nós chegamos ali no verso 15, do capítulo 1, onde Paulo fala, vou ler de novo até o 17. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, essa foi a pregação de domingo passado. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim para que eu pregasse para quem? Para os judeus ou para os gentios? Para os gentios. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E decorrido 3 anos, então, depois de 3 anos que Paulo havia tido aquela experiência de ver Jesus, subi para Jerusalém e se avistou com Cefas, que era Pedro, e ficou 15 dias com Pedro. Eu fiquei pensando, por que Paulo foi para a Arábia, voltou para Damasco? O que Paulo fez nesses 3 anos? Não tem registro de nada. Não é? O que Paulo fez nesses 3 anos? Aí meditando, como ele mesmo disse, que ele não aprendeu o evangelho de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo, eu cheguei a essa conclusão. Ele foi encontrar Jesus lá na velha aliança.
Ele foi lá, como ele era judeu e conhecia o Velho Testamento, ele foi em cada promessa que falava a respeito de Jesus, ele foi meditar sobre a lei, sobre os sacrifícios, para trazer um paralelo com o sacrifício da cruz. Ele foi avaliar o sangue de animais da velha aliança para avaliar o sangue da nova aliança, que era o sangue de Jesus. Ele foi lá nos Salmos procurar o sofrimento que o Messias teria, e Paulo enxergou tudo aquilo que era a velha aliança e que havia cumprido em Jesus. Então Jesus foi revelando isso para ele. Olha lá, não estava escrito ali que aconteceria isso. Aconteceu, agora vem isso. Olha lá, não fazesse os sacrifícios com o sangue dos animais. Olha, Cristo derramou o sangue, estabeleceu a nova aliança. A nova aliança é superior à velha, tudo aquilo acabou. Então, Paulo, como judeu, conhecedor do Velho Testamento, ele foi tendo revelação do Evangelho da graça de Deus, tudo aquilo que se cumpriu. Por isso que ele foi hábil, foi mestre em mostrar o fim do judaísmo e o início do Evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, como aplicar isso para mim e para você? Repare bem. A vida espiritual, você vem na igreja aqui aos domingos, tudo isso é muito bom, mas se tem uma coisa séria que você tem que ter com você, é a tua vida de fé. É uma coisa pessoal tua. A esposa não pode fazer isso para o marido não pode fazer isso para a esposa, os pais para os filhos e os filhos para os pais. É individual. Então, se tem uma coisa que eu preciso desbravar e construir e enxergar e aprender e ter revelação, é do Evangelho da graça de Deus. Então, eu preciso me dedicar a isso, pedir orientação de Deus, participo do culto da igreja, da pregação. Eu não posso ter uma vida de fé relaxado, displicente. Eu vou lá ouvir um vídeo da pregação, fazendo um montão de coisa, né, com a mente. Então, eu fico o dia inteiro ouvindo um louvor, que a maior parte dos louvores que a gente ouve hoje não é evangelho. Tem um monte de heresia, um monte de música cantada, tem nada a ver com o Evangelho da graça de Deus. É música mais cantada para a pessoa alcançar e conquistar do que em louvor a Deus. E fico o dia inteiro, né, as irmãs hoje em dia trabalham fora, mas as que ficam em casa ficam lá. Estão em guerra, homem de guerra é Jeová, né? Toma posse, ouvindo isso o dia inteiro. Com a cabeça cheia de heresia. A vida de fé é uma coisa disciplinada. Eu tenho que ter um tempo para meditar, para enxergar, para ter revelação. Vocês estão entendendo isso? Como é que as coisas são reveladas a mim? Não vem assim, uma explosão. Deus ele é hábil em trabalhar com cada um de nós. Ele vai emendando um conhecimento no outro, um pontinho no outro. A minha esposa gosta de fazer lá tricô, crochê, né? Essa hora ela deve estar fazendo lá, com a irmã dela. Eu fico olhando aquilo, ela falou, por que você não aprende para fazer junto comigo? Eu falei, olha, eu não dou certo com esse negócio de agulha, até que gostaria. Olha, eu lavo louça, faço comida, mas esse negócio de agulha comigo não dá, né? Até gostaria, mas não vou dar muito jeito. Mas ela fica emendando um ponto com o outro, e para mim não está saindo nada naquilo ali. Mas daqui a pouco é uma coisa que vai saindo, uma toalha, um enfeite, uma flor, e aquele pontinho no outro, vem lá uma figura bonita com uma flor vermelha, com o negócio amarelo e as pontas rosa, né? Caramba, para mim aquilo era um nó, porque como emendando uma coisinha com outra vai dar em tudo aquilo. Então isso é a vida espiritual. Deus vai abrindo o meu entendimento. Você não come 3 vezes por dia. Bom, agora sabe o que estou fazendo para emagrecer? Eu só almoço assim, já se torna almoço e janta. O resto é fruta e às vezes nem como, né? Até emagreci, hein? Graças a Deus. Misericórdia, né, senhor? Estou brincando. A gente come 3 vezes por dia, não come? Sim ou não? É a mesma coisa a vida de fé. Tem que ter um trabalho, ligar um ponto num outro, né? Por exemplo, essa live de hoje aqui. À tarde o Walter vai postar. Durante a semana, só um exemplo, você não é obrigado a fazer isso. Ouça de novo, mas ouça assim, ó, caneta e papel, anota os versos. Depois você abra a Bíblia, pelo amor de Deus, abra a Bíblia uma vez por semana. Não fica só no Zap, no Facebook, pode ficar. Mas no meio de tudo isso tem que ter um tempinho. Abra a Bíblia, anotou os versos, vai ouvindo e leia lá, como você está fazendo aqui. Vai ligando um ponto no outro. Você já viu
uma aranha tecendo a casa dela? Por incrível que pareça, quando eu era criança, naquele tempo que em São Paulo tinha bastante mato, eu tinha um quintal enorme e eu via. Aquela aranha, ela tinha um pé lá de limão laranja ligado numa ponta do galho de manga no meu quintal e eu fiquei lá. Aquela aranha fazia assim, ó, andava com aquele fio enrolando. Nossa, que trabalho, gente! E depois de tempo, às vezes eu ia lá de manhã, estava aquela casa redondinha, vocês lembram disso? E tinha até um orvalho, umas gotinhas penduradas na casa dela, e ela estava bem lá no centro, ela teceu aquela casa, uma aranha sozinha, de galho em galho. É assim, ligando os pontos, eu tenho que trabalhar na palavra. Como que Paulo teve revelação? Ele só ficou assim, fala a Deus, aí vem tchum, 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 oh glória, harlabalababa, alibabá. Paulo foi lá para a velha aliança, pode dar risada, é para dar mesmo. Cansei desse besterol. Paulo foi para a velha aliança, ligando os pontos. Aconteceu, e Jesus mostrando, agora é assim, agora é assim, agora é assim. Abrindo o entendimento dele. Ele fica ali uns 3 anos recluso, trabalhando nisso. Amadurecendo, crescendo no conhecimento. Entende? Então, é necessário, meus irmãos queridos, presta atenção. A coisa é séria, não é uma brincadeira ser cristão. Eu preciso cavocar e trabalhar, ligando os pontos, tecendo a teia, né? Para quê? Para que esse contato com a palavra, com as pregações que a gente trabalha aqui, você vai tecendo, Deus vai abrindo o teu conhecimento, vai revelando, vai clareando, e eu não aprendo tudo em 1 minuto, é uma coisa lenta e trabalhosa. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, o senhor repete muito. Não tenho pressa. Cada dia lá na internet tem gente nova chegando que não ouviu nada. Você cansou de ouvir isso? Lá eles estão com a sede que nem um leão. Então assim, desse arroz com feijão, porque eu sou pregador de arroz com feijão, não sou grande pregador, não sou bom, o ungido de Deus. Ixi, longe de mim essas coisas humanas, mesquinhas, né? Eu prego arroz e feijão. Mas esse arroz com feijão, para muita gente, é uma coisa tão consistente. Então tem que ir tecendo os pontos, tecendo. Por quê? Porque senão o tempo passa e eu não amadureço. Eu encontro crentes de 20, 30 anos, não amadureceram em nada. Eles não têm nem a base do evangelho dentro deles. Passaram uma vida fazendo campanha, voto, não aprenderam nada. Eles só sabiam assim, ó, receba, vai receber a bênção, receba a bênção, campanha da família, campanha do trabalho, campanha. Viveram uma vida toda rodeando essas coisas e não aprenderam nada do evangelho da graça de Deus. Você entende essa linguagem? É uma linguagem simples. Então Paulo também teve esses anos que ele parou ali, e ali, com a velha aliança na mão, Deus foi revelando, abrindo o entendimento dele. Vamos um pouquinho mais para frente? Vamos lá. Vamos a alguns textos aqui que Paulo encontrava na igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta aí, Romanos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 3. Vamos ler o verso 1 e 2. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia de problema, mas aqui está a razão, né? Paulo vai visitá-los e encontra esse tipo de crente lá, ó. Verso 1 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. O que é o crente carnal? É aquele crente, ainda ele é administrado pela mente caída, a mente que não foi renovada, e ele é administrado pelas emoções dele. Nós temos nesta natureza humana emoções fortes, sentimentos fortes. E o alvo de Deus, viver pela fé, é que eu me desprenda desse mundo emocional. Esse mundo emocional tem uma voz. Você pode hoje, né, só um exemplo, estar escravizado por uma emoção que você sente que te traz sofrimento. Você sente isso é real para você. Ela te domina e você é impotente diante dela. Mas o alvo de Deus é nos tirar das emoções,
As emoções que nós temos são emoções caídas, pervertidas, presas a coisas que nos destroem. Pode ver que nós sentimos medo, nós sentimos ansiedade, nós temos depressão, não é? Nós temos angústias. Eu não quero sentir essas coisas. Por que eu as sinto? Porque eu estou preso no estado emocional caído e que trabalha contra mim. Então você vê um monte de gente num conflito emocional. Elas estão na igreja, elas querem cantar música que mexa que põe para fora aquilo que ela está triste. Foi lá triste, né? Aí se você cantar uma música assim que adora Deus, ela não vai ficar muito satisfeita. Aí vem um corinho de fogo, é hoje a sua libertação, receba, receba. Por que ela faz isso e chora? Ela fala, a presença de Deus. Não, ela está angustiada, ela está escravizada emocionalmente. Aquele corinho ajuda, aquele louvor ajuda a externar a destruição que ela tem por dentro. Ela quer cantar aquilo todo culto para chorar. Porque ela não tem domínio sobre essa área da vida dela. Então o crente carnal é aquele crente ainda aprisionado nos seus sentimentos, nas suas emoções. Ele é governado por aquilo que ele sente, pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, pela sua afeição, não é? Então é isso que governa a vida dele. E ele vem para a igreja, ele não sabe que tem que se libertar disso, que a palavra tem que pôr uma nova ordem nele. Então ele continua, ele quer associar as coisas de Deus baseado no mundo emocional e mental dele. Então ele associa as coisas de Deus, a bênção, tudo na base do que ele sente. Ele vive escravizado, ele é um crente que está na carne, que cria confusão. Qualquer dificuldade ele chora, ele vai cantar, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Ele tem que gemer e chorar para ter vitória. Não entende nada. Tem dificuldade de entender o evangelho da graça de Deus, porque ele é um crente que está na carne, ele olha muito nas coisas naturais. Você está entendendo isso? Então, não esqueça. Esse mundo emocional teu é um mentiroso, ele é enganoso, ele te escraviza. Se você não, pelo conhecimento do evangelho e pelo Espírito, não crescer e não se libertar dele, você vai ter uma vida difícil de vida de fé. Muitas coisas não parecem reais para você, porque quando eu falo emocional, é a alma e as coisas que a carne produz. Esse mundo emocional te torna um crente voltado para o corpo, para aquilo que ele sente, para as suas emoções. E você não se liberta, você é um crente de aparência, né? Você pode trocar de roupa, pôr paletó e gravata, a irmã nunca cortar o cabelo, andar só de saia. Tá, oh glória, e ser um crente carnal, não entende nada do evangelho da graça de Deus uma vida inteira. Então Paulo vai lá aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, olha lá, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque ainda vocês não podiam suportá-lo. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo tinha coisas profundas para trazer a revelação para os coríntios. Mas quando Paulo viu o estado deles, falou, olha, eu não vos pude tratar vocês como espirituais. Eu tive que tratar vocês como crianças. Eu tinha um alimento sólido para dar para vocês. Mas eu vi que vocês não tinham entendimento espiritual para captar. Ia ser uma coisa perdida, a mesma coisa que não falar nada. Então eu tive que dar leite, uma madeirinha, porque ainda a cabeça de vocês estava muito pequena. Vocês estavam ainda nas emoções. Respira aí, meus irmãos. Vamos perder lá não. Walter, voltou? Então, meus irmãos, quando Paulo chega lá, os Coríntios, ele encontra aquele monte de gente, aquele monte de crente na carne. Tudo aquelas crianças. Paulo queria falar coisas profundas para eles. Mas Paulo percebeu que eles eram todos carnais, eles não tinham capacidade para compreender a grandeza daquilo que Paulo fala que é alimento sólido, e não pôde dar para eles. E Paulo teve que dar o que? Leitinho, uma linguagem simples, umas mamadeiras, porque eles não podiam suportar as coisas mais profundas. Entende? Então, você tem que ter esse foco ali, eu preciso crescer, eu preciso me aprofundar, preciso me dedicar, eu preciso, porque
Isso aí, com a palavra, é que Deus vai abrindo o entendimento, vai ouvindo. Eu preciso ter uma disciplina. Sem escravidão. Vocês estão entendendo? É aí onde os olhos espirituais vão sendo abertos. A fé vem pelo ouvir. Você vai ouvindo isso. Verifica isso na palavra. Quando você for orar, não fica naquelas orações de infantis, né? Ó Deus, abençoa meu pai, minha mãe, abençoa minha casa. A mãe vai orar, Deus, abençoa meu filho, liberta ele. Ah, meu marido não te entende, Senhor. Ah, tem para a mesma ladainha. Deus está cansado de ouvir você falar a mesma coisa, não é? Todo dia você para lá, Deus, abençoa minha mãe, meu pai, minha casa. Aí Deus fala assim, estou cheia dessa língua. A cabeça dessa pessoa não muda. Você só pede as mesmas coisas. Essas orações suas é o produto das suas preocupações. Por isso você pede a mesma coisa e não acredita que Deus ouviu. Sempre a mesma coisa que você vai pedir, né? Se fosse Deus, eu não ia mais te ouvir, porque já ia cansar. Vocês estão entendendo, queridos? Como é que eu devo orar? Senhor, abra o meu entendimento, Senhor. Olha, eu preciso isso tudo aqui na minha vida, mas está tudo nas tuas mãos. Eu quero mergulhar no mundo espiritual e na tua palavra e ter revelação, ter entendimento da verdade. Abra meu entendimento, tenho sede. Quando você ler estes versos que a gente lê aqui, você lá, ele me libertou do império das trevas. Fecha os olhos, ora, Senhor me libertou do império das trevas. Ah, que maravilha. Eu quero o máximo desse verso. Então me libertou. Ora a palavra, fala com Deus a palavra. Entende? Deixa a tua mente ir se abrindo e se abrindo. Vai mergulhando nisso, meditando, não é? Nós somos ansiosos. Então a gente quer ouvir 500 pregações numa semana. Errado. Pega um ponto na semana e fala assim, essa semana toda, meus irmãos, eu já pratiquei tudo isso no passado e ainda pratico hoje. Você não sabe como isso é importante. Pega um ponto, por exemplo, essa pregação de hoje, pega esse ponto, fica a semana toda nele, não tenha pressa. Você está entendendo? Você já viu alguém esfomeado? Ele pega o arroz e feijão, enfia uma carne na boca, pega a batatinha, então, aí vai comendo que nem um louco tudo, não provou nada, aí vem um doce, mastiga tudo uma vez. Não provou o gosto da carne, se a batatinha estava assim, ele é um loucão, né? Sabe quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu era assim. Aquela fome crescendo, né? Nós já tinha quase crescido. Comia que nem um louco, sem ver as coisas quase. Os adolescentes são assim, que comam bastante, né? Era bom, não era comer? Mas eu tenho que pegar, por exemplo, um assunto, fica uma semana nele. Não deixa a tua mente, a tua natureza ficar inquieta. Mas eu já vi isso. Não, você não tem a revelação que deveria ter profunda. Para naquele assunto, medita, vai no texto, volta, ora. Se preparando para aquilo se abrir dentro de você. Né? Se preparando para aquilo, para ter clareza. Aquilo se tornar uma coisa viva dentro de você, porque esse conhecimento ele vem nos vindo lentamente, não fica ouvindo 30 pregadores diferentes ao mesmo tempo. Tem um monte de pregador da graça agora, tem uns que confundem a cabeça das pessoas. A pessoa ouve de manhã aquilo, depois antes do almoço aquilo, depois na hora do almoço aquilo, depois à noite vai dormir. Uma confusão, ouviu tanta coisa, o que ficou no espírito dela? Não ficou 2%, ela não sabe, no dia seguinte ela já esqueceu tudo, não mastigou, não meditou, não aconteceu dentro dela. Então pega um assunto, trabalha em cima daquilo com calma, mastiga aquilo, vai e volta, fica uma semana. Teve capítulos na Bíblia que eu fiquei 1 mês em cima de poucos versos, para poder entendê-los com clareza. E em outros textos que dava luz sobre aquele texto, trabalhando naquilo, né? Mastigando com paciência. Voltava, aí, às vezes a minha mente falava assim, você já leu isso 50 vezes? Não, mas não vou me entregar para a minha mente. Essa mente humana é traidora, ela fica é que nem criança, ansiosa por tudo. Ela quer um brinquedo agora, outro amanhã. Não, você tem que atingir a coisa no espírito. Vai mastigando até que aquilo se abra dentro de você.
Pegue uma carta do apóstolo Paulo, que nem estamos aqui em Gálatas, fique nela aí, nesses meses todos. Não tenha pressa de fugir para outro lado. Vai acompanhando as pregações e mastigando. Vocês estão entendendo? Então Paulo encontrou a igreja dos Gálatas. Foi lá, vou ler de novo, só mais um pouquinho. E disse o quê? Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, porque agora, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Ainda estavam dominados pelas emoções e sentimentos. Deus para eles era uma questão de sentimento. Deus não é sentimento. Fé não é certezas das coisas que eu sinto, das minhas emoções. Entende? Na maior parte da igreja, Deus é sentir alguma coisa. As pessoas estão atrás de sentimentos. Por isso que eles querem cantar 1 hora. Aí quando vem a palavra, não aguenta 2 minutos de palavra. Por isso que os sermões encurtaram. 1 hora de louvor, quando vem a palavra, 10 minutos, recolhe a oferta, os dízimos e acabou o culto. Porque eles querem cantar. Cantar você... né? É o fogo que desce, é o fogo que... a tua alma, as tuas emoções, né? Ficam a florar. Isso não é Deus, isso é emoção. Você pode ver que a maior parte das igrejas tem uma equipe de louvor, aquela coisa grande, e a maior parte do que eles cantam é mexer com as emoções das pessoas. Né? Puseram aquela luz, tchum, começa o louvor, um monte de luz atrás, aí vem a fumaça do gelo seco, tchum, e o púlpito virou que nem uma boate, um lugar de show, de luzes, porque mexe com as emoções, não é? Aí depois que as emoções estão bem mexidas, ai, chorei, aí vem a malhação, tem que dar tudo que tem, as pessoas estão tudo, agora Deus está falando, aí depois vai pagar a prestação. Vocês estão entendendo ou não? Tudo isso é técnica. Então o crente carnal precisa de muita música, muita emoção, muito sentimento, porque, glória, né? Ele vai viver assim. Então Paulo encontrou eles ali. Vamos um pouquinho mais para frente, só mais um pouquinho. Você vai ter paciência ou não? Hebreus capítulo 5, eu não olhei para você, tá? Acho que você falou, não, vou ter, né? Vou ter. Hebreus capítulo de número 5. A partir do verso 11, Hebreus capítulo número 5, a partir do verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então eles ouviram, mas tudo aquilo que ouviram se perdeu. Pois com efeito, já tinha passado o tempo. Olha lá, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tende necessidade, novamente, de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que Paulo está dizendo? O tempo tinha passado, aqueles cristãos tinham ouvido, mas não ouviram nada. Pelo tempo que havia passado, já era para eles serem mestres, ensinadores. Mas eles não progrediram, não cresceram, não evoluíram. Tinha necessidade de novo voltar às primeiras coisas, porque eles não entenderam nada. Eles ficaram travados e não progrediram. O tempo passou e eles não cresceram. Ele continua dizendo, vou ler o 12 de novo. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo lá, quais são as primeiras coisas, os princípios elementares do oráculo de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, ela é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O que é ser inexperiente da palavra? Me libertou do império das trevas. Nossa! Não é bem assim. Não, eu tive a experiência com essa palavra na minha vida, pela fé, estou liberto. O crente criança é inexperiente, todas essas coisas estão diante deles, mas ele não provou de nada disso.
Ele não tem conhecimento de nada disso. Ele é necessitado de começar de novo. Olha, o homem pecou. Lá em Gênesis 3, começa tudo, as primeiras lições. Depois de um tempo que passou, meus irmãos, me desculpem. Depois que houve esse tempo de pandemia, houve a dispersão aqui na igreja, eu já encontrei alguns. Meu Deus, eu esperava encontrar pessoas maduras. Depois de tudo, de anos que nós estamos ensinando, mas eu encontrei alguns tão crianças. Retrocederam tanto que para mim foi uma afronta, uma afronta. Porque a minha expectativa de alguns era que tivessem muito mais sábios, mas ouviram e parece que não ouviram nada. Tem que começar tudo de novo. Pior que às vezes foram para lugares que aprenderam tudo que não tinha que se fazer, né? Então, olha lá. Necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, verso 13, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem são esses adultos que têm as suas faculdades exercitadas? Que faculdades são essas? O nosso espírito. O conhecimento do Evangelho, a revelação exercitou o nosso espírito. Nós temos que nem um campo de força para detectar o que é certo e o que é errado. Não entra mais em nós a falsa doutrina, não entra mais em nós o falso evangelho. Nós estamos exercitados na verdade. Existe um escudo na nossa vida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. A gente sabe o que é, o que não é. Não somos mais infantis, acreditando em qualquer coisa. Pode vir aqui 500 profetas revelar, se não falar de acordo com a palavra, não entra. Pode vir aí gente famosa, é provado pela palavra, porque se der mancada, não pode ser famoso lá. Para nós, está devendo. Exercício do conhecimento do bem e do mal. Então, cria-se dentro de nós uma maturidade, uma sensibilidade. É que nem o alarme, né? Você passa lá, o alarme tem aquele detector, o sensor, né? Você põe lá umas lâmpadas, o Walter sabe bem disso. Quando você passa o detector, faz assim, geralmente ele sentiu a tua presença, acende a luz ali automaticamente. Depois de um tempo que você passou, desliga sozinho. É assim que as nossas faculdades ficam. Ela tem um detector que capta o que é errado, o que é certo, o que é mentiroso, o que é falso, o que é verdadeiro. Você pode ir em qualquer lugar, ouvir qualquer pregação, você vai ser sábio lá. Que você é exercitado na palavra da verdade, não vai ser enganado, capta as coisas, sabe o que é, o que não é. E tem outra, hein? Você fica tão maduro nisso que você vai perscrutar o espírito do pregador, se ele tem segunda intenção, se ele só está atrás do dinheiro do povo, se ele é malaca, né? Como diz a gíria, só está ali para dominar e fazer o povo de massa de manobra, se ele tem interesse que a pessoa aprenda, ou mantém aquele monte de gente ali sobre o seu domínio numa infância para poder usufruir do que eles têm. Você vai detectar isso. Você vai detectar as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Estamos indo? Só mais um pouquinho. Hoje estou indo longe demais, né? Efésios capítulo de número 4. Vamos lá, Efésios capítulo de número 4. Verso 11, Efésios 4, 11, leia aí na tua Bíblia, abra lá, eu espero e leia, Efésios 4, 11. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora ele diz, até que todos cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita estatura ou varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao
Erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Depois fala do ajuste do corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus levantou esses ministérios para a igreja, esses ministérios da palavra, para aperfeiçoamento dos santos, para que cada um adquira uma maturidade interior, uma estatura de gente adulta, para que não mais seja menino agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Alguém está revelando ali, vou lá, olha, aquele lá tem uma oração forte, vou lá, aquele lá vai destruir uma coisa orada, vou lá. Olha, vem um cara dos Estados Unidos, vou lá. Sabe, fica correndo atrás de qualquer coisa que se falam. Né? Menino agitado de um lado para outro, tem crente que não cresce, corre para lá, corre para cá, vai ali, vem aqui, corre para lá, não discerne nada, ele é levado ao redor por qualquer vento de doutrina. O pastor orou por uma rosa, falou, essa rosa é poderosa, é Jesus, vai libertar a tua casa, ele pega e acredita. Isso aqui é uma água do Rio Jordão, põe nos umbrais da porta que vai resolver o problema. Ele acredita, não tem nenhuma noção do que é verdade, do que é engano, ele acredita em tudo. Olha, pega a tua camisa, dá um nó no avesso, traz aqui, o pastor vai desatar o nó, vai desatar a tua vida. Ele acredita. Faz tanta besteira em nome de Jesus, dizendo que é a igreja, não tem discernimento de nada, não tem maturidade, vive agitado ao redor por todo o vento de doutrina. Vai para lá, vem para cá, é que nem peteca, bate ali, bate aqui, fica assim. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, verso 14, né? Agora, só mais um pouquinho, volta lá, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, só mais 2 versos. Paulo fala isso, verso 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, 11. Paulo fala assim, quando eu era menino, falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, próprias de menino, porque agora vemos como por espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo estava dizendo? Tem um período que nós somos meninos, começamos na fé. Mas depois nós deixamos as coisas de menino, nos tornamos homens, aprendendo a discernir as coisas. Então eu preciso deixar essa infantilidade, esse falso evangelho, essa infantilidade que existe nesse meio evangélico. Eu tenho que largar as coisas de menino. O menino não tem discernimento de muita coisa. Você vê um menininho lá, pequeno, ele não sabe nada, precisa do pai para orientação. Então nós passamos por um período assim, mas nós precisamos chegar a ser homem. Quando nós enxergarmos as coisas de adulto, no evangelho nós vamos deixar as coisas de criança, deixar as coisas de menino. Tá? E para terminarmos, Romanos 12. Isso aqui é fator fundamental, a mudança de mentalidade, a mudança de mente. Romanos 12, 1 e 2. Então Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O único sacrifício da nova aliança é o nosso corpo, apresentar ele a um culto racional, o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Um culto racional é um culto com inteligência, com sabedoria. Não é ficar fazendo um montão de besteira no culto. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, conforme a tradução, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Vamos falar em termos religiosos. Não tem a mesma cabeça que o mundo evangélico de hoje tem. Não tem essa mesma cabeça. Não pense dessa mesma forma. Essas igrejas da mídia, elas trouxeram um padrão de pensamento que não é o evangelho da graça de Deus. É o padrão do pensamento de você ser próspero, alcançar bênção, ter vitória, lutar contra o diabo, e tudo é macumba, um montão de coisa assim. Não vos conformeis com este mundo, com essa forma religiosa de pensar. A tua mente não pode se agregar a essas coisas defeituosas que estão aí.
Mas transformai-vos. Como é que eu vou ser transformado? Vem aqui na frente que eu vou pôr a mão na tua cabeça e você vai ser transformado. Não vai. Se a tua mente não mudar, se a tua sabedoria da palavra não mudar, você não vai ser transformado em nada. Transformai-vos. É pessoal, vos. Como? Pela renovação da mente. Então, a minha mente tem que ser renovada. Tem que tirar a velharia religiosa de lá, os hábitos religiosos, e entrar ali um conhecimento do Evangelho novo, de acordo com a revelação do Evangelho da graça de Deus. É limpar os conceitos errados e uma renovação de mente. Conforme vai entrando aquilo que é novo, vai expurgando os hábitos errados, os costumes errados, a falsa visão errada daquilo que é Evangelho. Então, a renovação da mente, uma nova ordem de pensamentos, uma nova forma de pensar. Por isso que eu digo que se eu não conheço o Evangelho, como a minha mente vai estar renovada com o Evangelho da graça de Deus? Não vai. Então, conforme eu vou aprendendo o Evangelho, eu vou meditando, aprendendo, crescendo, largando as mamadeiras, me tornando maduro, a minha mente assimila aquilo a uma nova ordem. Eu penso como a palavra diz. Se a palavra diz que eu fui liberto do império das trevas, eu fui. Quem vai me levar a crer que não fui? Se a palavra diz que eu fui comprado pelo sangue, que eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu fui. É isso que está na minha mente, é isso que eu acredito. Quem vai me desviar desse pensamento? A minha mente está madura, está firme. Se a palavra de Deus diz que eu fui redimido, acabou a escravidão na minha vida, é porque eu fui, a minha mente pensa assim, a minha mente está programada no Evangelho, transformada. Eu fui redimido e acabou, ninguém me rouba essa verdade. Eu tenho um escudo de proteção que o conhecimento me trouxe. Irmãozinho, você precisa de libertação. Você que precisa. Vocês estão entendendo? A mente está nova, renovada, transformado. Por isso que quem começa a entender o Evangelho da graça de Deus, limpa tudo, é uma vida nova, é uma atração, é um gozo, é um prazer, é gostoso ser crente, gente. Acabou o jugo, acabou a prisão. Aí você olha, nossa, olha o que eu fazia, olha o que eu acreditava. Como eu fiz tudo aquilo, foi importante para mim crescer, mas olha agora, dá até uma azé das coisas, da congestão, só de ver que eu fazia isso, eu passava óleo nas cadeiras assim, para libertar as pessoas, acreditando em nome de Jesus, quando eu pôr o óleo ali, uma unção na cadeira, e quem sentar vai ser liberto. O conhecimento não era. Vocês entendem isso, queridos? Então, depois de 3 anos, Paulo voltou. Aí foi se encontrar com Pedro. Teve dificuldade, por quê? Porque Pedro não entendia muitas coisas que Paulo foi falar para ele. Recebe a palavra de hoje, querido? Então vamos ficar em pé. Me estendi muito hoje, né? Feche os teus olhos, vamos orar a mesma coisa. Pai querido, nós te adoramos profundamente. E que a revelação da palavra venha sobre cada um de nós, sobre os irmãos queridos lá do YouTube que nos acompanham, e que essa abundância de conhecimento, que torna os nossos sentidos espirituais exercitados para discernir o bem e o mal, se manifeste abundantemente na nossa vida, Senhor. E traga todos aqueles que fazem parte de nós. Tem muitos que estão por aí e fazem parte de nós. Traga-os, Senhor, que pouco a pouco a gente veja o rosto deles aqui e a coisa se complete numa nova etapa. Assim oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Então vamos